Então, deixa eu dar uma palavra do Senhor para nós, esses minutos que nós temos, né? Glória a Deus. Lucas 19, um texto muito pregado, né? Doutor Lucas, são textos dos Evangelhos, 19, você pode abrir, né? E a gente tem por costume, eu quero convidar você, sei que você já ficou em pé na hora do louvor todinho, mas serão poucos minutos. Diz assim, essa palavra, né? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nesse momento eu quero te pedir, amado Espírito Santo, fica à vontade. Nós estamos aqui em nome de Jesus, então pode passear, tocar nos corações, Senhor, porque, Senhor, nós somos parceiros de Cristo e nós temos a parceria contigo, Espírito Santo, para fazermos esta obra. Eu não sei se alguém está nesse momento com alguma dor, mas nós sabemos que Jesus cura e pedimos cura agora, Senhor. Tira toda a dor, toda a inflamação, toda a preocupação, toda a tensão do dia, que a gente possa descansar agora nos braços do Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Essa passagem aqui vai falar também do amor de Deus, através de Jesus Cristo. Por mais que a gente vai fazer alguma observação de um homem rico, e aí é bom também que a palavra se destacou, um homem rico, né? Zaqueu, ele fala que é um homem próspero, um homem que tem recursos, e a Bíblia diz, havia ali um homem rico. Esse destacar é para já te mostrar que o Evangelho, ele não está fechado para uma classe de pessoas. Às vezes as pessoas, quando eu era mais jovem, se falava que o Evangelho é para aquelas pessoas que não tinham muito entendimento, não estudavam. Vocês não passaram por isso, mas como eu sou do Evangelho muitos anos, eu posso dizer assim, desde pequeno, né? Assim, lá evangélico, então tinha uma ideia dos evangélicos. É para essa classe, porque as classes mais abastadas, elas buscam outros conhecimentos. Mas a grande verdade nunca foi essa, era um pensamento que se passava, somente, eu estou falando aqui na minha época, isso pode ter sido antigo, mas estou falando um período que eu vivenciei isto, né? Mas a palavra de Deus mostra, desde que dado o início, que o grande amor de Deus foi trazer todas as pessoas a Ele, todas as pessoas, aquelas que têm problemas, aquelas que estão bem, porque a gente pensa que também é outra questão, as pessoas pensam que vai vir para Jesus, tem que ser aquelas pessoas que passam por lutas, ou estão doentes, ou estão com uma crise emocional. Não, as pessoas também, Jesus veio para aquelas que estão bem, que nunca teve crise, porque por mais que você não acredite nisso, tem pessoas que podem até ter problemas, mas as crises, elas são muito poucas, porque elas já vêm a ver de berço, um berço muito abastado, e as tranquilidades, as soluções vêm pelos recursos que vêm de herança, e elas vão vivendo muito bem, mas essas pessoas também precisam de Jesus, né? Porque por mais que elas não sintam o peso das dificuldades da vida, do dia a dia, mas há um peso que está sobre ela, que é o peso do distanciamento, que é o pecado. Então, a grande base do Evangelho é atrair todos a Jesus. O Evangelho é proclamar que Jesus é Senhor e Salvador para todos aqueles que creem. Amém. Todos aqueles que creem. Tem que ser assim por causa de um fator do afastamento. A gente sabe que o fator afastamento de Deus, não precisamos explicar, eu creio que todos aqui conhecem bem essa questão
do afastamento do homem lá no jardim, e do Éden, né, para eu ter que explicar um pouquinho, mas esse grande afastamento, Deus não criou o homem para viver afastado dele, né? Deus não criou o homem para estar longe dele. Então, o grande projeto de Deus, quando criou o homem, é que ele seja o louvor da sua glória, seja uma pessoa que o adorasse, o tempo, com o livre-arbítrio de viver, de fazer suas coisas. Olha que legal, essa era a grande ideia, né, principal de Deus, que o homem vivesse, pudesse ter sua família. Olha, Deus, ele dá base de que está falando, eu amo família, então que tivesse uma família, tivesse os seus filhos, né? Fizesse projeções de crescimento, né? Porque certamente eles estavam ali, ele precisava lavrar a terra, ele precisava cuidar, as ideias viriam, haveria crescimento natural, mas o homem, ao afastar-se, então o Senhor, Deus, o grande amor de Deus, que Deus tem sempre, nunca é pego de surpresa, ele já havia preparado uma solução, né? Então o Senhor enviou Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. A razão de sairmos da nossa casa, e às vezes com alguma preocupação, e chegarmos aqui, é porque a gente sabe que Jesus está aqui nos esperando. É a certeza que Ele vai tocar na nossa mente e vai trazer paz. Então eu levanto as minhas mãos e peço que o príncipe da paz toque no teu coração agora. Porque a paz que Ele dá, o mundo não pode dar. Então receba essa paz. Que essa paz vai fazer você caminhar com tranquilidade. Aí então nós temos um caminho a percorrer, amém? Então, a palavra de Deus diz aqui nesse texto, Jesus como verbo, o verbo vivo que o louvor cantou, né? Verbo vivo que veio aqui para nos salvar, no grande amor de Deus. O verbo vivo aqui, chamado Jesus, estava aqui na terra nesse texto que o Dr. Lucas conta. E é interessante que na sua caminhada, a gente sempre vê ele com as multidões percorrendo, né? Buscando a conhecer Jesus, porque tudo começou, foi no casamento. Você imagina, Jesus vai num casamento sem pretensão nenhuma, né? Porque sabe que ele estava debaixo, sempre debaixo esperando o tempo da determinação de Deus. Essa palavra que eu quero falar, o tempo, porque o Senhor nunca vai quebrar a palavra. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Está escrito lá. Então Jesus está esperando o tempo dele começar o seu ministério. Então Jesus estava no casamento, e aí é contada a história em boda de Caná da Galileia. A sua mãe foi convidada, os discípulos também, e Jesus estava lá. Jesus não havia feito nenhum milagre, nenhuma manifestação daquilo que era seu ministério, mas chega um momento que só faltou o principal de uma festa, principalmente para o povo de Israel. A gente tem que entender as culturas. O povo de Israel, o vinho era muito importante. E o vinho acabou, e certamente, penso eu, por amizade e por preocupação com essa amizade, porque quando nós somos amigos, a gente se preocupa. É uma das características do amigo. O amigo é aquele que se preocupa, é o que fala a verdade, mas é o que também se preocupa e ajuda aquela pessoa que diz, é meu amigo, eu preciso ajudá-la. Acredito que Maria tinha uma certa intimidade com a família, e penso eu assim, porque ela vai se preocupar e vai chegar perto de Jesus e diz para Jesus, ver se podia dar uma solução, uma resposta à falta do vinho. Na cabeça dela, certamente, não pensaria o que ia acontecer, não fazia ideia do que ia acontecer. Mas ela deixou ali, Jesus deu uma palavra para ela e deu continuidade, porque ele está dizendo, eu trabalho com o tempo Kairos, eu trabalho com o tempo do Pai, eu estou aqui numa obediência, e nessa obediência eu tenho que esperar o tempo dele. Ele disse, mulher, não é chegada a minha hora. É isso que ele falou, não estou nesse cronos aqui, eu estou no tempo Kairos, estou esperando o já de Deus. Porque isso mostra também obediência, é muito ensinamento, né? A palavra de Deus nos traz muito ensinamento, e mostra obediência ao Pai, né? Então aconteceu, e eu vou já encurtar essa parte da palavra, dessa explicação, mas aconteceu uma coisa interessante, que ninguém esperava, o Dr. Lucas relata, e a palavra relata sobre isso, aqui nesse texto não, mas a palavra relata sobre isso, quando ele está ali, as pessoas, ele manda que encha de águas aquelas vasilhas, com muitas quantidades que precisavam se encher, encheu e mandou servir. Até então nada havia acontecido, não houve uma palavra, não houve uma oração, não houve um pedido ao Pai, nada foi feito. Apenas foi dado um comando, coloque, enche de água e sirva ao responsável da festa. Assim fizeram, pegaram aquela água e levaram. A palavra de Deus diz que quando ele serve a água não é água, é vinho, e um vinho maravilhoso, ao ponto que foi observado no casamento. Fala assim, como é isso?
Normalmente, depois de beber muito vinho, você já vai, né? Já vai bebendo qualquer coisa. Eu nunca tomei cerveja, porque não por causa de proibição, porque eu sempre fui evangélico, me ensinaram, meu avô me ensinou, eu obedeci, não quis provar, não quis fumar, né? E vivi assim. Mas uma pessoa que bebeu, vê se às vezes não acontece isso. Às vezes a pessoa está, eu sempre tive amigos que bebiam, né? Então ele falava o seguinte: você está bebendo lá a cerveja dele, aí ele pede uma linguicinha, um torresminho. Mas chega uma hora, o torresminho pode estar até ruim, vai engolindo tudo, porque a cerveja vai, né? O tempo, ele não já percebe. Oi? Mais cara, né? Olha a nossa enfermeira ali, uma salva de palmas para a nossa enfermeira ali, a nossa técnica. Dá uma salva de palmas para ela. Então, o que acontece? É isso que a pessoa, depois que já está com bastante vinho, o que vier, tá bom. Mas ele fala, não, mas esse vinho é melhor. Normalmente não se faz assim. E aí se viu que foi o grande milagre. Mas isso ficou marcado no ministério de Jesus, do milagre. E aí, para a caminhada, Jesus foi fazendo muitos milagres. Muitas coisas aconteceram, pessoas foram curadas, outras foram libertas de possessões. Pode ser que você não entenda o que é essa questão da libertação das possessões, mas a palavra do Senhor diz que existe o mal, né? Foi isso que Jesus, Deus eterno, lá no paraíso, falou para o homem: ó, existe o mal, então não coma desta árvore do bem e do mal. Vocês não têm capacitação para enfrentar o mal que já existe. Então, ele foi tentado e aí o mal veio sobre o homem. Então, hoje, a gente sente a influência também desse mal. Por isso que a gente vê coisas que gostaria de não ver. Por isso acontecem situações que a gente gostaria que não acontecesse. E às vezes a gente até culpa Deus. Por que acontece isso? Ou às vezes com uma criança, com um adulto, com uma família, e a gente quer culpar a Deus com algumas questões que não fazem parte, né, da ação de Deus. É uma questão do próprio pecado. O pecado trouxe muitas questões que são muito ruins para nós. E por isso que a gente precisa de Jesus. Porque a única que pode nos ajudar nessas questões espirituais é Jesus. Jesus mostrou que nessa passagem, não aqui, mas nessa passagem dele pela terra, algumas pessoas tiveram problemas espirituais e precisavam de libertações. Até tentavam ir até a médicos na época, porque o garoto teve um exemplo que é contado, que um menino, ele uma hora ele estava bem, mas daqui a pouco não se sentia bem, se jogava no fogo, daqui a pouco se jogava na água. Isso trazia uma questão muito séria. O pai, por mais que tivesse condições, a Bíblia não diz a condição dele, mas fala o seguinte, fala que esse homem, ele não conseguia resolver. Olha que loucura, né? Você vê seu filho, de repente está bem, daqui a pouco ele corre e se queima, está ali uma fogueira, né? Não era fogão, mas está ali uma fogueira fazendo uma comida, ele vai lá, toca naquele fogo, aí já com uma preocupação, aí de repente tem que deixar pessoas para cuidar. Nós entendemos isso, né? E não muda, a questão de cuidado de filho é sempre igual, pode ser a época que for, sempre vai ter aquele cuidado, cuida, eu estou saindo trabalhar, penso eu que alguém da família fala, vou trabalhar, cuidado com o garoto, hein? Para ele não... Então ficava aquela preocupação todo dia. E olha a tensão dessa família. Mas Jesus veio também para resolver os problemas de tensões da família. E quando eles chegaram e viram esse problema, eles falaram, Senhor, está um problema aqui, mas os seus discípulos tiveram dificuldade de resolver. Então o Senhor traz um ensinamento aí, mas o Senhor vai dar uma solução. Porque Jesus ensina, mas Jesus dá a solução. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, você que já conhece Jesus, você que está pela primeira vez. Jesus, quando traz o problema, mostra, traz não, ele nunca trouxe problema, sempre trouxe solução. Mas Jesus, quando mostra o problema que você está passando, para você entender, porque a gente às vezes está passando problema, mas não estamos entendendo o que está acontecendo. Quando ele te revela o que está acontecendo, através da palavra, ele já vai te dar a solução. É sempre assim. Então, no momento que esse homem viu isso, o Senhor trouxe a libertação para esse garoto. Olha que bênção. Agora ele leva o garoto para casa, sabendo que o garoto não vai mais fazer essas ações que só o prejudicavam. Este é o Jesus que nós servimos. Esse é o Deus que João 3,16 diz que te amou de tal maneira. E eu posso falar para você diretamente, ele te amou de tal maneira que ele deu o Filho, Jesus, para que ele morresse no seu lugar. Então, o propósito de Jesus, ele vai muito mais além, ele vai fazer todo um processo de obediência dos comandos e dos objetivos para a salvação nossa, porque essa salvação chegou até nós,
Mas o grande propósito de Deus é morrer na cruz. Mas ele precisava mostrar esse poder, o poder curador, o poder libertador, porque uma coisa é você falar, a outra coisa é mostrar do que você está falando. Olha, eu sei muito matemática, vou dar exemplo. Sei muito matemática, faz a conta aí para mim. 365 vezes 3. 365, 6 vezes 5, 25. 25, filho. 25. Você sabe matemática mesmo? Errou a soma. Então, uma coisa é falar, outra coisa é provar aquilo que está fazendo. Jesus é assim, ele falava as coisas, ele provava com resultados. Porque quanto a fatos, não há, quanto a fato não há argumentos. Obrigado. Quanto a fato não há argumento. Então Jesus, ele chegava e mostrava a solução. E assim foi a caminhada de Jesus na terra. E é que aconteceu. Então você vê que as pessoas, às vezes, não se fala a classe social, mas pessoas com classes sociais diferentes foram aprendendo, foram vendo, ao ponto que tinha também uma classe social que tinha sofrido, e a gente não sabe que ponto, mas ele ficou numa condição que saiu da sua classe social. Aqui, hoje a gente fala classe A, classe B, hoje eu não sei como está isso, você tem A1, A2, mas na classe social que ele se posicionava, a questão da doença afastava naquela época as pessoas da sua sociedade. Então, olha um outro problema. Imagina a pessoa estar trabalhando, levando comida para casa, falando com a sua esposa, e hoje é dia de aniversário, hoje teve aniversário da Carol, né? Nós já oramos por ela, e que Deus abençoe, né? Em nome de Jesus. Mas o aniversário tem uma festa, um bolinho, participa dessa questão, aí veio uma doença. Só que essa doença não sai do corpo. E passa alguns dias, a doença está ali, a ferida vai aumentando, a preocupação. Aí, nesse período dos judeus, ele ia ao sacerdote, ia verificar o que era aquela ferida. E a ferida, esperava mais 7 dias, a ferida não melhorava. Aí ele declarava, você está leproso. A partir daquele momento, essa pessoa não podia mais ter vida social. Ele não podia ter que sair da questão da sua família e viver uma vida totalmente triste, porque não é brincadeira, né? Você quer uma coisa, a solidão é uma coisa muito triste. Você sentir solidão. Às vezes as pessoas, você pode estar aqui no meio dessa multidão aqui, de aí um grupo de quase 100 pessoas, e você sentir solidão. E às vezes a solidão também vem por essas causas, né? Às vezes uma doença, você ficar sozinho muito tempo. Por isso que a pessoa, quando está doente, ela fala assim, vem me visitar. Você já ouviu isso? A pessoa que está muito tempo em casa, vem me ver, porque ela está se sentindo sozinha. Ela quer uma participação, ela quer conversar um pouco, né? Ela quer ouvir outra voz, ela quer ver o familiar. Então é assim. E esse leproso que eu estou comentando, não uma forma específica, mas esse que eu estou falando como exemplo, ele viveu uma vida assim. E só podia viver com pessoas que sofriam as mesmas consequências. E pior, e quando alguém chegava perto, eles tinham que gritar, leproso. Quer dizer, é muito ruim, né? Hoje a gente fala da questão do bullying, mas imagina ele mesmo tendo que fazer o bullying para ele. Ele tem que dizer, leproso, não se apresenta, não se aproxima. Eu gostaria até de dar um abraço, de repente encontrava, imagina agora comigo, ele andando na rua e ver um amigo que ele conversava todo dia, no trabalho, na carpintaria, ou cuidando na questão ele era um ferreiro, uma função lá, local, e aí ele fala, oi José, leproso José, poxa, que saudade de você, José, a gente se conversava todo dia, lembra quando eu era na sua casa, José, e de longe, não José, mas não se aproxima. E imagina a lágrima desse homem, o choro desse homem, sabe o que Jesus fez? Pessoas chegavam perto de Jesus assim, sem solução, sem resposta, e Jesus tocava nessas pessoas e elas vão curadas imediatamente. Você já imaginou? A pessoa chega aqui perto de Jesus e ele é curado. Ele olha a pele dele, está como da nova. Ele diz, eu posso agora. E agora, diferente do outro momento, e agora ele já curado, ele conta com José. Ele falou, José, não, você não, estou curado, José. Mas como? E de longe ainda, porque todo mundo fica desconfiado, né, meu irmão? No primeiro momento, né? Estou curado? Que negócio, estou curado. Ô, José, estou curado, aqui curado, rapaz. Mostra aí a mão. Aqui, José. Olha o meu peito, olha o meu rosto. Mas como foi Jesus? Eu encontrei com ele ali na rua, na esquina, ele estava ali falando, ele me tocou, eu fiquei totalmente curado. Vem me dar um abraço aqui, José. Estou com saudade de você.
E aquilo marcou muitas vidas. Essa presença, esse amor de Jesus, esse amor de Deus expresso em Jesus Cristo. E agora, quando a gente chega nesse texto, a gente vê que é um outro homem, é o Zaqueu, que fala sobre Zaqueu. Ele tem uma característica, fala porque ele é baixinho, mas nada contra os baixinhos. Você que é baixinha, fica despreocupado. Jesus ama os baixinhos também. Amém? Ama os altinhos, mas ama os baixinhos também. Tá bom? Fica despreocupado com isso. O questão é porque ele vai subir numa árvore, tem que falar que ele é baixinho. Por que ele vai subir numa árvore? Né? Então fala da estatura dele, porque ele vai fazer uma atitude para poder ver Jesus. Mas esse homem, diferente de outras pessoas, ele não era leproso. Esse homem, diferente de outras pessoas, ele não tinha problema financeiro. Ele era muito bem, ele era abastado. Porque nos dias das festas, ele podia fazer uma boa mesa, comer com a sua família. Não se fala da família dele, mas certamente tinha. E ele podia ter a sua transporte. Ele conseguia viver de uma forma digna, tranquila, né? Mas a Bíblia vai mostrar depois que ele fazia algumas coisas para poder conquistar esse dinheiro também. Ele não conseguia só pelo mero trabalho. Ele fazia uma puxada aqui, uma puxada ali, e ele se sentia muito bem com isso não fazia mal nenhum para ele. E ele estava ali porque esse era o pensamento dele, essa era a vida que ele entendia. Então estava tudo bem. Mas houve uma falta de paz. Por que isso? Porque a palavra de Deus vai mostrar que só um pode preencher o vazio do coração do homem. O dinheiro não consegue preencher. Você pode ganhar milhões. Você vai resolver uma situação financeira, você vai poder viajar a hora que quiser, você pode comprar umas coisas boas, uma boa casa, depois tem que botar segurança também, né? Um carro blindado, se você tiver muito dinheiro, porque também vem as preocupações, né? Alguém falou assim para mim, aí, ele fez uma pergunta, essa pessoa fez uma pergunta para mim: pastor, é pecado jogar na loteria? Eu falei: filho, deixa eu falar uma coisa para você. É uma questão, vamos entender uma coisa. Se você está acreditando dessa maneira que Deus vai te abençoar, não está muito correto, vou dizer por quê, né? Mas a decisão sempre será da pessoa, irmãos. Por mais que a gente ensine, o pastor nunca vai decidir pelo irmão. Ele vai explicar. Eu disse: veja bem, você está acreditando que essa bênção vai vir desse jogo da loteria. Tudo bem, você vai: não, vou ganhar. Porque aí é legal, sabe, nosso diretor Sérgio, é muito legal porque a pessoa fala assim: não, mas eu vou dizimar. Eu acho muito engraçado isso. Eu ainda está nem preocupado com esse dinheiro. Mas tudo bem. Aí ele fala: não, porque eu tenho bons propósitos. Eu falei: mas deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas vão estar ganhando com esse dinheiro? Tá, tem um custo, tem imposto, tem isso e tal, mas muitas pessoas vão perder dinheiro, não é verdade? Então não deixa de ser um jogo de azar, né? E outra coisa, você está confiando mais no dinheiro do que no Senhor que está te salvando, que está com você. E a outra coisa, se você ganhar esse dinheiro, como vai ser a sua vida? Aí fala assim: cara, se eu ganhar esses milhões, eu vou ficar com muito medo, porque, poxa, a pessoa ganhar 100 milhões... Eu falei: filho, já pensou? Aí você já vai ter que... vai ter com medo de vir para a igreja, precisar de ser sequestrado, que a pessoa vai saber. Aí ele falou: Eu falei: então pensa direitinho. Aí ele pegou o bilhete que ele tinha postado. Ele pegou o bilhete e rasgou. Eu falei: confia no Senhor que é melhor. Irmãos, é melhor a gente andar em comunhão com Deus, na preocupação. Eu sei que todo mundo quer dinheiro, mas vai pelo trabalho, vai pela conquista. Não fica preocupado, Deus está te dando a maior riqueza. Qual é a riqueza? A saúde, a vida. Essa é a maior riqueza. Agradeça a Deus porque você caminha, porque você come, você vai ao banheiro. O pastor, o senhor falou isso no altar? Você não vai no banheiro? Também vou, graças a Deus. Uma das coisas, né, na área da saúde, quer ver? Está fazendo o número 1, está fazendo o número 2, então está ficando bom. Se não estiver fazendo, está com preocupação, não é verdade? Então o seu organismo está trabalhando? Então levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Isso é um homem rico, amém? O resto a gente vai caminhando, mas tudo bem. Mas esse homem aqui, ele é um homem com dinheiro, mas ele soube que Jesus estava nas mediações.
E agora, ou por solidão, ou por preocupação, a Bíblia não diz quais foram a motivação principal, mas algo apertou dentro dele e eu disse: eu quero conhecer esse Jesus. Porque o que eu estou ouvindo dele, o que ele está fazendo, eu preciso conhecê-lo. Nem que eu veja de longe, mas eu quero ver, eu preciso ver. Eu penso que assim como aquela mulher, você que não conhece esse texto, a Bíblia diz de uma mulher que tinha um fluxo de sangue muitos anos. E ela tinha gastado todo o seu dinheiro, então a gente mostra também que era uma pessoa de posse, que ela gastou muito dinheiro com os médicos, mas não resolveu. E um dia Jesus estava passando também pelas remediações da sua cidade, da sua casa, ali perto, e ela falou: eu vou lá, Jesus, porque o milagre que eu estou fazendo, eu não vou poder chegar perto dele, mas se pelo menos, aí ela falou assim, mas se pelo menos eu tocar nas orlas da sua veste, eu serei curado. Olha que fé. Ela falou: eu vou ser curada. Ele é tão poderoso, ele tem feito, ele é o Messias, tudo que ele está fazendo. Ela falou: eu vou lá tocar nele. E ela foi. Teve as suas dificuldades para chegar, assim como o leproso, a mulher nessa condição não podia ser tocada e tocar em ninguém, porque também era uma questão da lei judaica, se tornaria impuro. E ele teria que parar uns dias, dava um trabalhão de fazer o processo de purificação. Mas ela conseguiu, tocou em Jesus e foi curada. E foi curada assim de forma instantânea. Penso eu, com essa mesma raciocínio, que este homem falou assim: eu preciso ver Jesus. Quem sabe se eu, ao olhar para ele, alguma coisa vai acontecer. Eu penso que o motivou não foi só ver Jesus, porque havia muitas informações que percorriam até fora das regiões de Jerusalém desse Jesus. Já se falou até de uma mulher síria que veio da sua cidade. O Jesus estava ali, ele foi falar com Jesus. Jesus: Senhor, tem ajuda aí, porque minha filha está muito mal. E Jesus ajudou essa senhora e curou sua filha. Então a notícia chegou. Então o que Zaqueu, ele foi em direção a Jesus. Como ele era pequeno e tinha muita gente, era assim. Você imagina uma pessoa curando, uma pessoa trazendo libertação, uma resposta, limpando a pele de uma pessoa. As coisas correriam, saia dele curado e avisando. Aí outros vêm, né? Então nesse momento Zaqueu tentou ver. Eu não sei se ele tinha 1,60 m, 1,70 m, 70 não tinha, né? Porque 70 aproximadamente é a minha altura. Mas ele devia ser assim aí nessa faixa, e as pessoas eram maiores do que ele. Então ele fez o seguinte: vou subir naquela árvore, porque Jesus está passando, eu vou ver Jesus. Porque eu penso assim, alguma coisa vai acontecer. Não, a Bíblia não diz, mas quem impulsionou ele a ver Jesus? Irmão, Deus fala uma coisa para você. Você saiu da sua casa hoje para ver Jesus. E você vai sair daqui hoje com Jesus. Você não vai perder esse tempo que você saiu da sua casa, desceu sua escada, seu elevador, pegou um Uber, né? Chegou até aqui, Jesus já te viu. E assim como Jesus olha para você, no texto, a palavra de Deus diz que com aquela multidão toda, Zaqueu está em cima da árvore, Jesus chega perto de Zaqueu, creio que ele não tenha gritado, porque chegou mais perto, e falou: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém na sua casa. Oh meu Deus! Ele não esperava essa. Gente, ele deve ter falado assim: será que isso é comigo mesmo? Ele falou: desce depressa, Zaqueu. E ele desceu. Ele obedeceu, desceu e acompanhou Jesus. Eu imagino já a alegria no coração desse homem, porque de alguma coisa vai acontecer, porque Jesus, ele me convidou para estar com ele. E ele foi da sua casa. Lá houve uma palavra sobre salvação, certamente, uma palavra do reino, a palavra de Jesus, ela impactava as pessoas. Por isso eu peço ao Senhor, porque a minha palavra ela não tem poder para impactar você, mas o Espírito Santo ele tem um poder tremendo que pega essa palavra e vai tornando vida no seu coração. E eu peço ao Senhor que hoje você seja impactado com essa palavra e saia daqui com a sua bênção. Saia com aquilo que você veio buscar. Porque é sempre assim, ninguém sai de mão vazia aonde Jesus está. E aquilo impactou tanto Zaqueu que ele falou assim, ele sentiu que todo aquele vazio, ele entendeu qual era o problema. Olha a revelação da palavra, entenda agora. Nós já estamos indo para a conclusão. Entenda o poder da palavra. Jesus estava conversando com ele.
palavra. Jesus é o verbo, o logo de Deus. E está falando. E nessa conversa, aquela palavra vai impactando ele. Chega uma hora que ele fala, eu já sei. Por que ele soube? Porque a palavra traz revelação. A palavra abre a sua visão. A palavra abre os seus olhos. Quando a palavra, você busca a palavra, ele te dá direcionamento para você vencer essa semana que está entrando. Com essa palavra você vai saber o que você vai fazer quando você chegar em casa hoje. De repente você sai de casa, isso aqui eu vou fazer, como vai ser isso? E hoje o Senhor está dizendo assim, com a palavra, fala, eu vou te dar a direção que você precisa. E aquilo foi dando um direcionamento a ele, e ele pensou, eu já sei o que está acontecendo comigo. É isso. Eu tenho usurpado pessoas, eu tenho que cobrar as pessoas, mas eu estou tirando a mais, essas famílias estão sendo prejudicadas, eu estou bem, isso não está certo. Mas Jesus não falou nada com ele, mas na mente dele começou a correr, né, algumas transgressões que estava fazendo. Ele falou, agora é diferente, porque a gente só faz padrão em cima de, se você só faz uma relação com alguma coisa, quando tem algo para você fazer essa relação. Na vida dele não tinha nada, um padrão de ética, de moral, que ele pudesse falar que estivesse errado. Como eu estou errado? Essa é a minha forma de pensar, é a forma de agir. Mas quando Jesus está ali, ele mostra o padrão do reino. Na conversa dele, e Jesus não falou de dinheiro, mas Jesus está mostrando na sua palavra, porque isso impactou ele. A Bíblia não fala o que Jesus estava conversando, mas impactou tanto ele, ele falou, já sei, eu preciso mudar. Senhor, eu vou pegar... Eu estou errando, é como a gente ia fazer, eu estou errando, Jesus. Eu vou pegar, porque eu estou tirando um percentualzinho a mais do que é devido, mas eu vou devolver essas pessoas. Eu sei, eu tenho tudo anotado, né? Antigamente não tinha informática, mas quem trabalhou com livros sabe o que eu estou falando. Quem trabalhou em banco com aquelas máquinas registradoras desse tamanho, né? E falava, e fita, e, meu Deus, quando errava, vocês, graças a Deus pela informática. Irmão, você não sabe o que é trabalhar em banco. Eu não trabalhei, mas minha esposa trabalhava. Eu ficava lá esperando ela, espera que tem que fechar. E ela faz... Errou, tem que acertar. O irmão tem que bater tudo outra vez para ver onde errou. Só Jesus na sua vida naquele tempo. Mas graças a Deus acabou esse tempo, né? Então o que acontece? Ele ali vendo o livro, falou, já sei, eu vou devolver, eu vou fazer. Aí Jesus falou assim, olha aí que o Senhor vai falar. Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve mudança. E essa mudança vai fazer você entrar. E está falando, Zaqueu, hoje a tua vida vai mudar. Porque você está vendo que não é viver assim que você vai ser feliz. Mas você conhecendo a palavra que estabelece o padrão para você vencer, para eu vencer, não são os nossos padrões. Porque se eu falar, isso aqui que é o certo, amados, vocês têm que agora, toda vez que vocês pegarem os seus celulares, vocês têm que fazer assim. Para tirar foto tem que ser assim. Esse é o certo. Aí você fala, não, eu acho que não tem nem que ser com a mão direita. Eu acho que tem que ser com a mão esquerda e tem que ser assim. O certo é para cada um. Porque o meu certo pode ser o errado para você. É uma questão de cultura, questão histórica, questão familiar. Mas quando vai para o padrão de Cristo, o certo é o padrão dele. Por isso que o Senhor diz que se você quer andar em conformidade com a palavra, vai para o padrão dele. Não olha pessoas. Porque se você olhar pessoas, você vai se decepcionar. É por isso que tem pessoas se decepcionando. Jesus nunca mandou você olhar. Falou, Pedro, olha João. Ele disse, ô Pedro, deixa João. Foi isso que Jesus falou. Vai para a Bíblia. Pedro, olha João, ele é mais novo. Cuida dele, eu tenho uma obra com ele. Ô Pedro, deixa o João que eu cuido dele. Você faz o que você tem que fazer. Não me abandona. É isso que vai dando estrutura para você caminhar com fé e ter vitória na sua vida. Então, nesse momento, ele entendeu isso. E aí Jesus, hoje veio salvação, veio mudança. Sabe, um dia nós vamos encontrar com Zaqueu lá no céu. Mas porque ele foi uma boa pessoa? Não, porque ele entendeu o que Jesus pôde fazer por ele. Jesus falou, hoje houve salvação, mudança de atitude. E agora, receber aquilo que eu estou falando do reino. Ele certamente presenciou, né, creio eu, não está escrito na Bíblia, mas ele pode ter presenciado a morte de Jesus. Ele pode ter morrido depois, que Jesus vai morrer poucos anos depois, ali, eu não sei que período foi esse, tinha 31, 32, aqui, né? Não sei se tem essa
cronologia para a gente poder saber. Mas o ministério de Jesus foi 3 anos e pouquinho, e Jesus morreu. E ele pode ter visto essa ação, ele pode ter sabido que Jesus ressuscitou, mas um dia Zaqueu morreu, mas ele foi para o céu, por causa não do seu dinheiro, não das suas condições, porque ele entendeu que Jesus é o único Salvador. Então, eu concluo a minha palavra hoje, para você que está aqui. A religião, ela tem seus aspectos até interessantes, no questão de tentar nos fazer aproximarmos de Deus. Então, as religiões vão por vários caminhos. Essa vai assim, essa vai assado, esse é o certo, assim é o certo, assim é o errado, eu não concordo assim. Aí Jesus fala assim, olha, sabe como Jesus resolve esse problema para nós? Diz, eu é que sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém irá ao Pai, a não ser por mim. Resolvido a questão. Então, o que eu estou dizendo não são os cristãos, não são os espíritas, não são as pessoas esotéricas, essas religiões que vão nos levar para o céu. O que nos garante é que um dia nós encontramos Jesus, com as nossas condições financeiras, com nossos problemas, e Ele nos impactou. E Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E a gente falou, eu quero você, Jesus. Eu quero que tu entre no meu coração. E Ele entrou no nosso coração. E a gente sentiu uma paz que excede todo entendimento, porque a gente vê, mesmo que a gente prospere, a gente sabe que isso não nos garante céu. Então, não importa se eu estou com a saúde ou estou sem saúde, o que importa é que eu tenho uma certeza a partir desse momento. Eu aceito Jesus, que eu tenho a vida eterna com Ele. É isso que o Senhor quer que você esteja, com a certeza da sua salvação.